Tu já parou pra pensar que talvez algumas falhas na tua vida que tu já tenha adotado pra ti, dizendo que, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir vencer isso, eu sou assim, eu sou uma pessoa irritada, eu sou uma pessoa explosiva, talvez possam sim ser transformadas? E na verdade isso tem a ver com uma palavrinha que é muito importante, que é o tema desse vídeo, que é o nosso caráter. Antes de continuar o assunto do vídeo, eu já quero dizer que eu tô com a barriga bem grande. E talvez eu fique me mexendo um tempo, porque até acho a posição. E o Dani, infelizmente, tá com o joelho meio bugado. Um mais capenga que o outro aqui. Então, se a gente ficar se mexendo muito ou ficar fazendo umas caras, não tem nada a ver com a gravação. É a debilidade do... Não, o meu não é debilidade, né? Mas enfim, a gente tá muito feliz de estar gravando aqui pra vocês. E esse assunto é um assunto que a gente gosta muito de falar, que é o crescimento de um discípulo, né? E muitas vezes a gente foca no crescimento do discípulo, eu tô falando por nós dois também, visando o caminho do carisma, ao invés de visar o caminho do caráter. Mas o que isso quer dizer, né? Os dois, eles andam juntos, o carisma e o caráter, eles são como se fossem dois lados de uma mesma moeda. E todo discípulo de Jesus precisa sim crescer e se desenvolver nos dois, tanto no carisma quanto no caráter. Então, da mesma forma que a fé, ela anda junto com as obras, né? O amor anda junto com a obediência, a graça anda junto com a cruz, o carisma anda junto com o caráter. Eu não posso enfatizar de mais um em detrimento de outro ou ignorar o outro. Nós precisamos, sim, como discípulos, crescer nos dois. E falando de carisma, o que são carisma? Carisma, eles são os dons espirituais, são as dádivas dadas por Deus para nós, toda a capacitação, habilidade, dons espirituais para servir na obra dele, para edificar a igreja, para cooperar com a extensão do reino de Deus aqui na Terra. E nós falamos numa série de 6 vídeos sobre dons espirituais. Então, dá pra pegar um feriadão aí e assistir tudo. Faz aí uma maratona Dons e Ministérios, que é o nome da playlist ali, para te acompanhar no canal. Se você ainda não viu, com certeza vai te edificar. Nós falamos bastante sobre o crescimento do discípulo com relação a dons espirituais, que é o carisma. Mas e o caráter? O que é então? Né? Uma definição de o que seria caráter é aquilo que distingue uma pessoa da outra sob o ponto de vista moral, intelectual e espiritual. Então é o que distingue, é um conjunto de qualidades, quer sejam boas ou más, tanto que a gente pode dizer uma pessoa de bom caráter ou de mau caráter, né? Mas esse conjunto que distingue uma pessoa da outra ou um grupo de pessoas. Em resumo, na verdade, é o íntimo da nossa vida, é quem nós somos, é aquilo que nós falamos e fazemos que revela, né, os frutos da nossa vida, a essência de quem nós somos. E é possível, sim, uma pessoa ela estar muito desenvolvida no carisma, nos dons, no serviço e não estar no caráter, ser uma pessoa que não tem o caráter conforme o caráter de Cristo. Por exemplo, tem o exemplo de Sansão, que era uma pessoa que tinha dons, ele tinha toda aquela força dada inclusive por Deus, mega habilitado para cumprir o propósito de Deus, de ser o juiz daquela época do povo de Israel, mas ele falhou no caráter. A mesma coisa Balaão, Balaão profetizava, abençoava o povo, mas de novo, falhou no caráter. A igreja de Corinto, outro exemplo, uma igreja cheia de dons espirituais, cheia de carisma, mas ao mesmo tanto que, né, Paulo até teve que colocar ordem ali, porque muitos queriam profetizar, muitos queriam falar em línguas, mas eles eram cheios de divisão, de discórdias, de contenda, de ciúmes, de imoralidade. De novo, o problema deles não era o carisma, era o caráter. A mesma coisa, Jesus mesmo disse que muitos lá chegarão diante dele e dirão: Senhor, expelimos em teu nome demônios, curamos enfermos e etc. Fizeram muitas coisas com base no carisma, mas Jesus vai dizer: olha, não vos conheci, apartai-vos de mim todos os que praticais iniquidade. Tem a ver com caráter. Então nós precisamos enfatizar também, e é o nosso intuito aqui, esse outro lado da moeda, do desenvolvimento do caráter de Cristo sendo formado em cada um de nós. Isso não quer dizer uma desaprovação de Deus em relação a quem tu é, porque foi Ele que te criou. Então as características que tem na tua vida foram dadas por Ele, né? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ser transformado segundo a imagem dele. Eu gosto muito desse texto que está em 2 Coríntios 3,18. Eu vou ler aqui porque eu não decorei. Mas segundo a sua imagem, a imagem de Cristo, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então existe um desejo do coração do Pai, existe um desejo de Deus, um desejo de Jesus, do Espírito Santo, de nos transformar segundo a sua imagem. Um bom discípulo é aquele que se torna melhor a cada novo dia. Como é que é aquela frase do... Eu acho Mani que fala, né, que se eu não sou hoje o melhor discípulo que eu era ontem, eu já sou um mau discípulo, porque
eu preciso deixar cada vez mais o Senhor ir transformando, né? E não é uma evolução interna gerada pela minha força de eu vou me tornar uma pessoa melhor de acordo com o meu esforço. Isso não existe no reino de Deus. É uma transformação, é a habitação de Cristo na minha vida assumindo o controle ao invés das minhas carnalidades e as minhas características indo para fora, né? E isso tem justamente a ver com o propósito eterno de Deus, porque no reino de Deus o caráter ele precede o carisma, Deus é antes de fazer alguma coisa, e o grande foco é que nós todos sejamos conformados à imagem do Filho de Deus, de Jesus, porque isso traz glória para o Pai. Então tem aquele texto até de Efésios 4, 11 a 13 ali, que nós falamos bastante sobre os dons desse texto, mas no final ele diz assim, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o objetivo todo é que nós cheguemos a essa estatura da plenitude de Cristo. O alvo é que todo discípulo chegue à imagem de Cristo. Aquele texto também que nós gostamos muito até, que inspirou o canal aqui, Gálatas 2:20, né? Logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Então, outro texto interessante, 1 Coríntios 15:49, diz assim, ó, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Então, o discípulo de Jesus, ele vai sendo formado à imagem e o caráter de Cristo. E é isso que a Tia falou, ele é muito importante, porque não tem a ver com a nossa força. O vô Moisés, ele fala uma frase que eu gosto muito, que ele diz que não é que nós vamos melhorando. Nós não temos como melhorar, como nos tornar uma pessoa melhor. O Daniel por si só ele é mais bondoso. O Daniel por si só ele agora virou mais paciente. O que acontece na verdade é que nós vamos tendo a nossa vida substituída pela vida de Cristo. Então o Daniel vai deixando de viver e Cristo que é paciente, Cristo que é bondoso, Cristo que é longânimo, benigno, ele passa a viver cada vez mais no meu lugar. E isso vai me formando a imagem e semelhança de Cristo. E sendo bem sincera com vocês, eu não tive revelação disso muito cedo na minha caminhada com o Senhor, assim. Foi um pouquinho antes do nosso casamento, um ano antes, ou no primeiro ano de casado. Graças a Deus foi antes. Mas eu acho que foi no primeiro ano de casado, assim. Que o Senhor abriu os meus olhos, graças a Deus, através do Espírito Santo, e me mostrou que várias áreas da minha vida que eu já tinha assumido pra mim, na verdade eram falhas no meu caráter que precisavam ser transformadas à imagem de Cristo. Mas como assim? O que isso quer dizer, né? Acontecia que algumas atitudes minhas, algumas reações eu assumia como se fosse já inerentes a mim, assim. Natural. Tipo, como se fossem naturais sobre mim, assim, né? Eu sou assim. A gente até brincou que é um pouco de síndrome de Gabriela. Talvez vocês não conheçam isso, mas há muitos e muitos anos atrás tinha uma música que falava... Eu nem conhecia, tá? Era que me falou. Eu sou a parte mais... Não, tô brincando. Mas a música falava, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E é como se tu te acostumasse, assim, com um jeito teu e não deixasse que nada interferisse nisso, assim, né? E em algumas áreas da minha vida... Opa, deu uma... Contraçãozinha. E em algumas áreas da minha vida eu assumi isso. Nasce aqui no meio do vídeo. Não, tá cedo. Mas em algumas áreas da minha vida eu assumi isso. Por exemplo, a ira foi algo que eu assumi pra mim. Não que eu tenha me posicionado de um jeito assim, eu sou uma mulher que é irada, se acostumem comigo, eu sou explosiva. Não foi isso. Mas algumas maneiras de me expressar, eu me apoiava nisso. Eu falava, na minha casa todo mundo fala alto, na minha casa todo mundo é mais grosso. Família, eu amo vocês, mas esse é um fato sobre nós. Nós somos mais grossos. Meus avós eram russos, né? Eles morreram, infelizmente. Mas a gente foi criado num contexto mais frio, mais frio, eu acho, mais grosso, assim, né? Então a gente nunca foi muito de ficar se abraçando, se beijando, a gente resolvia as coisas tipo, tá perdoado, era tudo muito frio, assim, né? E a gente também falava muito alto e algumas dessas coisas eu peguei pra mim e me apoiei em cima delas pra manifestar a ira na minha vida. Não estou botando a culpa na minha criação, mas de alguma forma no meu inconsciente eu assumi que eu tinha sido criada de uma maneira mais fria, mais assim, né? E então eu podia ser mais explosiva, porque as pessoas que tinham que entender que eu era assim, eu podia falar mais firme com o Dani. Então às vezes no nosso primeiro ano de casado o Dani falava, tá, mas não fala alto, não briga, isso não é uma discussão, não precisa falar desse jeito. E eu falava, mas eu não tô falando de jeito nenhum, sabe, desse jeito assim, né? Porque pra mim era natural e eu nem me colocava à disposição, me dispunha, existe isso, né?
a ser tratada, porque eu tinha assumido aquilo pra mim. Até que teve um dia que a gente tava na praia com os pais do Dani, com o John e com a Marta, e eles viram uma cena dessas. E o John, com muito amor, me chamou num canto assim e falou: Tchelle, tudo o que aconteceu aqui foi manifestação de ira, e ira é pecado. Aí meus olhos assim abriram, e eu sei que para alguns é óbvio que ira é pecado, mas aquele dia eu entendi que essa falha no meu caráter, em que eu me apoiava assim em várias características da minha criação, do meu dia a dia, e que as pessoas que tinham que entender que eu era assim, eu entendi que na verdade era pecado, né? E foi linda a orientação do John, assim, ele ministrou comigo o que era pecado, abriu os textos ali, né? Tudo de novo, assim, renovando a minha mente, e mandou eu decorar todos os versículos da palavra que falavam sobre ira e mansidão. E foi uma bênção, me curou. Eu sei que ainda tem muito pra vencer, o Dani sabe mais ainda do que eu, né? Mas aquele dia foi um marco na minha vida, onde eu vi que eu precisava ser transformada à imagem de Cristo e não tinha por que me apoiar em outras coisas, né? Pra continuar vivendo uma vida de manifestação de ira, né? E talvez muitos aqui estejam se identificando com essa história da Tchelle, porque muitas vezes nós expressamos, né, ira, como foi no caso dela, ou às vezes a gente trata mal alguém, ou qualquer outra atitude, a gente às vezes pensa assim, pô, não, mas eu sou assim, sempre fui assim, tenho uma desculpa pela qual eu posso ser assim, isso tem a ver com a minha história, com a minha família, meu contexto, etc. E a gente vai deixando falhas do nosso caráter, vai deixando muitas vezes pecados da nossa vida, porque nós sempre fomos assim. Mas acontece que o Espírito Santo que habita em cada um de nós, ele quer gerar o caráter de Cristo em nós. Nós não podemos, como discípulos de Jesus, simplesmente deixar essas coisas assim. E é interessante, eu tive um exemplo na minha vida esses dias, eu fiz aqueles cursos, eu estava fazendo um curso, uma formação sobre a análise comportamental, e ali eu fiz um teste que enquadrou o meu perfil em um dos perfis que tinha lá no teste. E começou a dizer depois os pontos positivos e negativos daquele perfil. E eu fiquei muito feliz com aqueles pontos positivos, porque tinha tudo a ver comigo e tal. E aí, quando eu cheguei nos pontos negativos, eu comecei a ver, cara, tem tudo a ver comigo também. E aí eu comecei a ver várias coisas que eu tinha que realmente, pá, isso aqui eu preciso ainda ser tratado, mas ao mesmo tempo foi muito legal ver alguns daqueles itens que eu pude identificar, olha, isso aqui é o meu natural é ser assim, mas o Espírito Santo já tratou isso na minha vida. Então, nosso intuito com esse vídeo não é apenas evidenciar que tem áreas do nosso caráter que nós precisamos deixar o Senhor trabalhar, mas sim dizer que o Espírito Santo é aquele quem vai nos formar em nós o caráter de Cristo. Assim como os dons, como o carisma é algo que é gerado pelo Espírito Santo em nós, o caráter ele também é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 a 23 fala ali sobre o fruto do Espírito Santo, que é a alegria, o amor, a paz, a longanimidade, benignidade, paciência, mansidão. Conhecemos bem os frutos do Espírito, e isso é o que? É o caráter de Cristo sendo formado em nós. Então essa é uma boa notícia, na verdade, de que não é nós quem vamos produzir isso em nós mesmos, mas isso é fruto do Espírito Santo agindo em cada um de nós. Em Salmo 139, 23 diz que é o Senhor quem sonda também os nossos corações, né? Então não precisa ficar pesado agora correndo atrás das tuas falhas para tentar limpar o teu caráter e deixar mais parecido com Cristo. O Senhor vai sondar para ti, vai te trazer revelação, né? Amém. E tem uma frase que eu gosto muito aqui de um dos nossos livretos aqui da congregação que diz assim, ó, o caráter, ele flui do Espírito Santo pela nossa conversão, mas ele amadurece pela prática da palavra. Então nós estamos falando que é algo gerado pelo Espírito Santo, mas o amadurecimento do nosso caráter, ele vem com a prática da palavra. O Espírito Santo, o Espírito, ele aplicando e vivificando em nós a palavra, e nós obedecendo essa palavra, nós vamos sendo transformados, conformados, na verdade, à imagem de Cristo. O caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Então, uma boa dica aqui é como nós podemos, então, deixar que cada vez mais o Espírito Santo, ele forme o caráter de Cristo em nós. Conhecendo e obedecendo a palavra. A palavra de Jesus, o caráter de Cristo, ele é formado em nós quando nós somos conformados com o padrão da palavra de Deus. O padrão é a palavra. Tem um exemplo que eu gosto muito das notas, né? Daquelas pessoas que testam se uma nota ela é verdadeira ou falsa. Talvez você já conhece esse exemplo, é meio batido. Mas quem avalia se uma nota é verdadeira ou falsa, essa pessoa não conhece todas as notas falsas. Ela conhece o que? Muito bem como é a nota verdadeira. E aí tudo que ela encontrar que for diferente daquela nota, ela vai ver, não, isso aqui é uma nota falsa porque não é como a nota verdadeira. E a mesma coisa, para nós conhecermos o caráter de Cristo, nós precisamos conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Tudo que for diferente da palavra, na verdade, aquilo, ele precisa ser rejeitado na nossa vida, nós precisamos nos apropriar e obedecer o que está na palavra, que é a verdade.
Tem outro texto, 2 Coríntios 3,18, que diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, assim nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, nós precisamos, como discípulos de Jesus, sermos confrontados o tempo todo com a palavra. E aí, ao contemplarmos a palavra, nós contemplamos o Senhor e assim nós somos transformados, né, de glória em glória na própria imagem dele. Nós precisamos, então, expor a nossa vida e a todos os discípulos a Cristo e a verdade que é a palavra de Deus. E uma das outras formas também de tu ser alertado de alguma área que precisa de ser transformada é ouvindo os irmãos que estão ao teu redor, né? Tu precisa ter o coração muito humilde para ouvir essas exortações, né? Mas fica atento a quem cuida da tua vida, a quem zela por ti, a quem ora por ti, a quem te conhece. Toda vez que essa pessoa trouxer uma palavra, assim, abre teus olhos, baixa a guarda, te humilha, assim, e ouve o que Deus tem para falar através da vida das pessoas ao teu redor. Porque muitas vezes a gente não enxerga, né? Algumas coisas que precisam ser transformadas e através do convívio do corpo, as pessoas podem vir nos auxiliar, né? Nos alertar. Bom, muito bom. E há também duas coisas que nós precisamos cuidar com relação a isso, que é o nosso orgulho, porque muitas vezes o nosso orgulho impede de que nós aceitemos essa ajuda do corpo, ou que nós enxerguemos pelo Espírito Santo áreas do nosso caráter que precisam ser formadas conforme o caráter de Cristo. Então nós precisamos denunciar e nos arrepender de toda forma de orgulho e também de toda forma de estagnação. Sempre foi assim, agora eu vou ficar assim, sabe? Não vou mexer agora, vai ser difícil de mexer. Não, nós precisamos ter olhos de fé. A palavra fala, ninguém mais olhei segundo a carne, né? Então nós precisamos também não nos olhar mais a nós mesmos segundo a carne, mas crer de que o Senhor, Ele vai trabalhar nas nossas vidas. E nós, confrontando com a palavra, com a atuação do Espírito Santo, o caráter de Cristo vai sendo formado em cada um de nós. A gente tem que ter um coração de um discípulo que busca sempre melhorar. Sempre melhorar, não daquela maneira que a gente falou, mas sempre crescer, sempre ser transformado. Eu não posso estagnar, eu não posso me acostumar com quem eu sou, né? O Dani acabou de falar isso e a gente lembrou de um texto que tem em Filipenses 1:10 que diz para provardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. A gente tem que buscar as coisas excelentes que se manifestem nas nossas vidas, né? E nós queremos terminar esse vídeo te encorajando. Aquele texto que acho que quase todo cristão conhece, né? Mas que está em Filipenses 1:6 ali, que diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós queremos te animar com esse vídeo de que essa obra de formação do caráter de Cristo em nós, é Ele que começou e Ele vai completar. Então nós queremos abençoar a tua vida, encorajar para que tu cada vez mais busque sensibilidade ao Espírito Santo para saber que áreas Ele quer trabalhar na tua vida e que aí uma vez que tu identifique isso pelo Espírito Santo, que tu procure na palavra como é o padrão de Cristo, o padrão da palavra, e deixe o Senhor transformar a tua vida. Amém? Graça do Senhor sobre a tua vida. E não deixa aí de compartilhar o vídeo, de curtir. Toda vez que tu curte, o YouTube entende que esse vídeo foi legal pra ti, ele vai te mandar várias outras dicas dos vídeos do canal e também nos ajuda na divulgação, né? E também nos segue lá no Insta, toda semana, todo dia, todo o tempo que dá. A gente tem compartilhado as coisas que o Senhor reparte com a gente no dia a dia, então nos segue lá. Isso aí. Graça sobre a tua vida.